Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta terça-feira, o primeiro programa da semana. Hoje é dia 22 de outubro de 2013 e eu continuo a minha conversa aqui com a doutora Thaís Calil, ela que é juíza da 2ª Vara Civil da Comarca de Rio Branco, que sofreu ameaças de morte, inclusive pela decisão de bloquear a Telex Free. Doutora, nos conte como foi isso, por gentileza. É verdade, logo após a decisão, eu passei a ser muito abordada por divulgadores, né? E aí alguns manifestando inconformismo, revolta, agora outros se excedendo, né? Através de ameaças, recebi ameaças por telefone, por mensagens, mas todas elas já são objeto de investigação policial e cessaram também. Entendi, mas não descobriram ainda o autor ou autores dessas ameaças? A polícia já chegou a alguns nomes. Ok. Doutora, eu, como falei no bloco anterior, nós recebemos aqui, postamos no Facebook, no riobranco.net, o site que nós temos aqui do Complexo Rio Branco de Comunicação, para que alguns internautas se manifestassem em forma de perguntas à senhora para o programa de hoje. Um dos internautas, que assina Botequim do Madeira, diz o seguinte: doutora, boa noite, minha pergunta é simples e objetiva. A Telex Free vai voltar normalmente a fazer o que fazia? Luciano Madeira é o nome dele, lá do bairro Jardim América. Não sei. Depende do julgamento da ação. Como eu disse, a ação civil pública está na iminência de iniciar a fase de produção de provas. E só após a produção dessas provas é que nós poderemos afirmar se de fato é uma pirâmide financeira ou uma rede de marketing multinível. No primeiro caso, muito improvável que volte às suas atividades. No segundo caso, cai por terra a decisão liminar e a empresa Impactos volta a operar normalmente. Ok, o Bruno Gonçalves, ele perguntou por qual motivo a promotora juíza, no caso, resolveu entrar com processo contra a Telex Free. Por isso, o Brasil não vai para frente, com todo respeito. Essa questão já foi respondida no primeiro bloco do programa. O Lucas Mendes Souza, doutora Thaís, boa tarde, amigos. Foi postado à tarde, né, no site. Gostaria de saber se ainda demorará o julgamento da ação cautelar e em mais ou menos quanto tempo falta para ela julgar a ação. Desde já agradeço a atenção, nós é que agradecemos. É interessante ficar registrado que são dois processos. Uma é esta ação cautelar que ele mencionou, onde foi proferida a decisão liminar. O julgamento desta ação vai consistir em dizer se é caso ou não de manter aquela decisão liminar, naqueles termos em que foi proferida. Essa decisão, no meu modo de ver, já está na iminência de ser proferida. Eu não acho necessária a adoção de nenhuma outra providência no processo, de modo que próxima vez que ele chegar até mim, já será para proferir essa decisão, essa sentença. O outro processo é a ação civil pública. Nela é que vai ser produzida a prova e o cerne da controvérsia é justamente se a rede é uma pirâmide financeira ou é uma rede de marketing multinível. Esta ação deve demorar um pouco mais ainda para ser julgada, porque as provas ainda não foram produzidas. Como eu disse, estamos na iminência de iniciar esta fase e, portanto, assim, não é possível afirmar quando, não é possível dizer em qual data. Mas o que eu tenho dito e repito é que eu tenho dado a absoluta prioridade ao andamento deste processo, justamente em razão da quantidade de pessoas interessadas e envolvidas nessa ação. A Shelkilene Sandra diz o seguinte: sabemos que os Estados Unidos são referência mundial na regulamentação do marketing multinível e na legalização do trabalho feito por essas empresas. Sendo assim, por que somente no entendimento da justiça acreana que a Telex Free é vista como pirâmide financeira? Tendo em vista que ela atua nos Estados Unidos da mesma forma que atuava no Brasil, vendendo o seu produto da mesma maneira, e lá ela é reconhecida como uma empresa de MMN totalmente sustentável? Bom, essa afirmação é dela mesma, né? Que nos Estados Unidos a empresa atua, né, neste mesmo padrão em que atuava no Brasil. Mas, como eu disse, a Justiça do Acre, a minha decisão, em nenhum momento afirmou que essa atividade é uma atividade de pirâmide financeira. Nós verificamos a aparência nesse sentido. E, portanto, acho que não saberia mais o que falar em resposta a ela, mas
seria isso. A justiça acriana, ao contrário do que ela afirma, não parte desta premissa. Ok, o Raul Brito, doutora Thaís, diz: a empresa já apresentou provas de que não é uma pirâmide financeira, pois é fato que as provas foram feitas por renomados estudiosos e matemáticos da área financeira. Como ela se sente, a senhora no caso, tendo causado um desconforto para várias famílias de proporção nacional, tendo em vista que os divulgadores não querem o dinheiro e sim a volta da empresa? Será que a liminar não já cumpriu o seu papel, que era de provar que a empresa não se sustentaria após muitos meses parada? Na verdade, a prova não foi produzida. Eu até tenho no processo alguns estudos que foram trazidos pela própria Impactos, no sentido de que aquilo é uma atividade lícita, né? Seria marketing multinível. Mas esses documentos, embora possam ajudar no julgamento da ação, não servem como prova, porque não foram produzidos, nós dizemos tecnicamente, sob o crivo do contraditório. Ou seja, a outra parte, no caso o Ministério Público, não teve oportunidade de manifestação quando foi realizado esse estudo. Foi um estudo encomendado pela própria empresa. Por isso, a prova deve ser produzida judicialmente, né? Se for o caso de produção de uma prova pericial, o juízo nomeia um perito, as partes podem nomear assistentes técnicos, nós formularemos perguntas a este perito e aí ele formulará as respostas. Isso sim é uma prova que pode ser considerada para o julgamento da ação. Sobre a segunda parte da pergunta, enquanto magistrada, isso é um desafio diário. É claro que esta ação ela é diferente de todas as outras que eu já julguei em 11 anos de magistratura, por conta do número de pessoas que essa decisão afetou. Mas todos os dias nós nos deparamos com situações em que a nossa decisão reflete negativamente, mas nós procuramos aplicar a lei e no caso de uma decisão liminar, como é esta, ela buscou resguardar a sociedade. É claro que pagou-se um preço, estamos pagando um preço por isso, mas a avaliação que eu fiz no momento em que eu proferi essa decisão é de que esse preço era menor do que o risco que nós corríamos se não houvesse essa decisão. Doutora Thaís, a pergunta da Eliana: por que a senhora não pediu a prisão do dono da empresa, Carlos Costa, que desviou o dinheiro dos divulgadores para paraísos fiscais no estrangeiro? A ação que tramita na minha unidade é uma ação civil. Nós não estamos, nesta ação, fazendo nenhuma abordagem na área criminal. E há inquéritos policiais, inclusive instaurados por ordem do ministro da Justiça, para apuração da atividade da empresa na esfera criminal. Por isso, não seria atribuição minha solicitar essa prisão, como ela está dizendo. Assim também como não há uma informação no processo de que houve desvio de recursos para paraísos fiscais. Doutora Thaís, algumas pessoas, o fato de ser uma situação, uma decisão muito polêmica, que causou uma repercussão muito grande, essa da Telex Free, mobilizou pessoas de vários setores da sociedade, em protestos, em discursos, em reuniões, e um deles, obviamente, são ligados ao parlamento estadual. O deputado Moisés Diniz já foi citado, o deputado Heber Machado também já fez pronunciamento sobre isso, se não me engano, o deputado Walter Prado. Há uma mobilização muito grande. Como é que a senhora avalia essa questão sendo debatida no âmbito político, sendo que é uma decisão da Justiça? E eu quero saber se recorrer, por exemplo, à Assembleia Legislativa teria algum efeito sobre uma decisão do magistrado, já que o próprio deputado Moisés Diniz disse que não se pressiona a Justiça. Sim. Eu acho natural a manifestação do parlamento a respeito desse assunto, justamente em razão da proporção, né, dessa decisão, das consequências que ela tem causado à sociedade. Isso acaba despertando, sim, o interesse dos representantes, né, do povo em tratar desse assunto. Mas, de fato, isso na prática pouco interfere no trâmite processual. Já fui indagada sobre se esta ação é fruto de pressões do Executivo ou pressões do Legislativo, e não, nem de uma maneira, nem de um nem de outro. Mesmo esta
corrente, essas manifestações vindas da Assembleia Legislativa, isso nunca chegou diretamente aos autos, e ainda que chegasse, isso não teria como influenciar nem num sentido nem no outro, no curso do processo. Doutora Thaís, essa situação da Telexfix já se estende por quantos meses? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, praticamente, né? Eu queria que a senhora... Eu já fiz essa pergunta em relação a uma perspectiva, mas é que muitas pessoas mesmo, de fato, elas esperam um resultado o mais cedo possível. O que é possível a Justiça fazer para antecipar, para se apressar um resultado em relação a isso, doutora? Um processo pode tramitar com celeridade, com rapidez, mas nós não podemos nunca descuidar do caminho a ser seguido. Há um rito, há um procedimento que deve ser observado, então muita pressa pode acabar ensejando uma nulidade no processo. O que eu tenho feito, como eu disse, é dar absoluta prioridade na tramitação desse processo na minha unidade. E é o meu compromisso, né, de julgá-lo quanto antes, respeitando sempre aquele prazo mínimo sobre o qual não é possível transigir, em relação ao qual não é possível transigir, que é o prazo de tramitação do processo, de produção das provas e de proferir as decisões necessárias. Doutora Thaís, entre os pequenos investidores, pequenos e médios investidores, há aqueles que ainda acreditam na devolução dos valores investidos e há aqueles que inclusive já desistiram de recebê-lo. A senhora, no decorrer de todo este tempo, deve durar aí mais um tempo ainda, né, para se chegar a um resultado, como é que a Justiça vai estabelecer a devolução dos valores, se é que isso vai ocorrer? A Justiça, a senhora, por exemplo, confia na empresa para que o faça da forma mais equânime possível? Na verdade, essa devolução vai depender muito do resultado do processo, né? Se esse resultado for no sentido de que a atividade era ilícita, é uma pirâmide financeira, e for acatado o pedido do Ministério Público para que cesse essa atividade e aí devolvam-se os valores aos divulgadores, essa devolução ela é feita através de que nós chamamos de liquidação da sentença. Cada divulgador deverá, nesse caso, pleitear a liquidação para apurar o valor que ele teria a receber e, em seguida, executar essa decisão, ou seja, solicitar efetivamente a devolução do dinheiro. Isso pode ser feito não só aqui em Rio Branco, não só na segunda vara civil, mas em qualquer lugar do país. Onde mora o divulgador, ele poderia solicitar. Isso são regras de ação coletiva, e nós estamos em uma ação coletiva. Doutora Thaís, uma última pergunta para encerrarmos. Há alguma hipótese de que o dinheiro nunca seja devolvido? O dinheiro que a Impactos e os sócios administradores tinham em conta no momento daquela decisão está todo hoje em depósito judicial. O patrimônio móvel e imóvel está todo registrado com a indisponibilidade. Portanto, essa opção, na verdade, esses valores, eles têm dois caminhos. Se for admitida a licitude da atividade da empresa, esses valores serão devolvidos à empresa. E aí ela vai cumprir os seus contratos com os divulgadores e vai devolver, etc. Inclusive sem intervenção do judiciário. Agora, na segunda hipótese, né, de encerramento das atividades, e aí determinação de devolução dos pagamentos, essa devolução é feita por meio do Poder Judiciário. Então, esta hipótese que você aventou, ela na prática não existe. Ok, doutora Thaís, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Boa noite, Rio Branco. Foi uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, e é também para mim uma oportunidade de falar um pouco sobre o estado do processo. Eu sei que isso traz muita dúvida e muita curiosidade e muito interesse das pessoas, por isso sempre atendo esses convites que me são feitos. Obrigada.